E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as especificações técnicas de uma lâmpada, na hora de vocês escolherem uma luminária, uma lâmpada, o que significa aquele monte de coisas escrito na caixinha da lâmpada, na embalagem. Hoje nós vamos explicar para vocês um pouco mais sobre isso. Algumas das características que vamos falar nesse vídeo é fluxo luminoso, temperatura de cor, potência da lâmpada, entre outras características. Bom, vamos lá. Fluxo luminoso, vamos começar por ele, pessoal. Vocês podem identificar, é uma das principais informações que a gente encontra na lâmpada. Ele vai determinar o quanto essa lâmpada ilumina, tá pessoal? Essa informação é dada em lumens, vocês se atentem muito a essa informação, porque ela é muito importante, tá? Bom, uma outra característica muito importante que tem na embalagem das lâmpadas é sobre a potência e também o fator de potência. A potência nada mais é do que o quanto de energia essa lâmpada consome, o quanto ela gasta de energia, tá joia, pessoal? Geralmente, muitas pessoas tendem a comprar uma lâmpada olhando somente para essa questão da potência, achando que isso determina o quanto a lâmpada ilumina. Mas não é bem dessa forma, tá joia? A potência especifica o quanto de energia essa lâmpada consome. E o fator de potência seria o quanto de eficiência que essa lâmpada aproveita, o quanto dessa energia que ela consome, ela realmente converte em luz, tá? Então, em termos de fator de potência, o ideal é que ele seja o mais alto possível. Essa escala varia de 0 a 1, tá? Nas lâmpadas de LED, esse valor fica em aproximadamente 0,90 para cima. Pessoal, agora nós vamos falar sobre temperatura de cor. Como muitos sabem, essa é uma informação muito importante também. Ela determina, vamos dizer assim, a cor da luz, né? A gente divide em 3 grandes grupos, que é branco quente, popularmente conhecido, branco neutro e branco frio, tá? Essa escala é determinada em Kelvin, ela varia ali na iluminação, mais ou menos de 1800 a 6500, tá? Que vocês vão encontrar lâmpadas nessas temperaturas, tá? As coisas importantes que vocês têm que saber de temperatura de cor, nós fizemos um vídeo apenas falando disso. Nós vamos deixar aqui na descrição, então vocês confiram lá, que vai valer muito a pena, tá pessoal? É muito importante essa informação de temperatura de cor. Uma outra característica presente nas tabelinhas das lâmpadas é a questão da tensão, frequência e corrente. O que seria isso? A tensão é a tensão de operação dessa lâmpada. Se ela é 127 volts, se ela é 220. No caso de algumas lâmpadas, na verdade da maioria das lâmpadas LEDs, bivolt, que opera tanto em 127 quanto em 220 volts. Tem lâmpadas que são tensão de 12 volts, com corrente contínua e não na tensão normal de rede. A questão da frequência, todas as lâmpadas no Brasil são de 60 Hz, por quê? É a tensão de funcionamento da nossa rede elétrica, tá joia? Então, mas é importante ter essa característica de frequência na embalagem, por exemplo, quando você comprar uma lâmpada ou até mesmo um eletrodoméstico num outro país e quiser trazer para o Brasil. Se não for de 60 Hz, não vai funcionar aqui, tá joia? E a corrente elétrica, ela é uma informação às vezes que é muito utilizada na hora de fazer cálculo, dimensionamento do cabeamento. Às vezes para um projeto muito grande, que vai muita lâmpada, é importante saber quanto de corrente cada lâmpada consome para poder dimensionar que cabo elétrico vai ser usado nesse circuito. Pessoal, outra informação muito importante é a abertura do facho ou ângulo de iluminação. Para lâmpadas focais é muito importante isso, porque vai determinar o quanto ela vai iluminar, né pessoal? Onde ela vai focar. Então vocês podem ver que tem lâmpadas focais com 36, com 10, com 15 graus e lâmpadas mais gerais, que vai fazer uma iluminação mais geral, a 120 graus, 180 graus no caso de alguns plafons, ou até 360 graus em caso de algumas lâmpadas. Isso é muito importante, pessoal, principalmente na hora de projetar aí, fica muito legal você projetar focando apenas em algo específico, fazer uma iluminação mais cênica. Então essa informação é bem legal de vocês estarem vendo também. Bom, e como nós sabemos disso? Bom, eu sou formado em engenharia elétrica, tá? O meu sócio Júnior, ele é lighting designer, e nós temos uma loja de iluminação, trabalhamos desde a parte do projeto, a venda dos materiais e também a instalação, a execução do projeto. Então, com toda essa nossa bagagem de alguns anos já, nós adquirimos muita experiência
para poder estar falando isso para vocês. Pessoal, continuando então, vamos falar um pouco sobre o IRC. Essa informação encontra-se também no produto. Ele nada mais é do que o índice de reprodução de cores, ou seja, é o quanto a lâmpada ou a luminária, que é uma fonte de luz artificial, vai se assemelhar à fonte de luz natural, uma escala aí de 0 a 100, tá pessoal? Nós fizemos também um vídeo falando só sobre isso, sobre as novas métricas que já existem no mercado para este cálculo, sobre o R9 também, que algumas embalagens vêm especificando, que é o tom vermelho, né, o R9, é o quanto essa luminária, que os LEDs ele tem um probleminha de não conseguir ter o R9 alto, tá pessoal? Então tem alguns produtos que ele já vem o cálculo de R9 acima de 50, R9 acima de 60. Então nós fizemos um vídeo apenas sobre isso, está muito interessante também, está falando só sobre IRC, vale a pena vocês conferirem, nós vamos deixar o link aqui na descrição também. Uma outra característica presente na embalagem dos produtos, pessoal, é a vida útil, que nada mais é uma estimativa de quanto vai durar esse produto. Não necessariamente de quanto ele vai durar até queimar, mas assim, é estimado nesse valor o quanto ele vai durar até chegar a 70% da sua eficiência, da sua luminosidade original. Ou seja, o que isso significa? Por exemplo, uma lâmpada de LED tem vida útil de 25 mil horas. Então isso quer dizer que dentro dessas 25 mil horas, ela vai estar iluminando pelo menos 70% do quanto ela iluminava quando era nova, hein? Tá bom, pessoal? Pessoal, outra informação muito importante é o grau de proteção, é o famoso aí IP. Pessoal, o primeiro dígito significa o nível de proteção contra corpos sólidos. Ele vai de 0, onde é sem nenhuma proteção, até 6, onde é totalmente protegido contra o pó. O segundo dígito é o de proteção contra líquidos, que vai de 0, que é sem proteção nenhuma, até 8, que é protegido contra efeitos prolongados de imersão sob pressão. Ou seja, temos que nos atentar ao comprar itens para usarmos em áreas externas, jardins, fontes e principalmente piscina, pois essa informação é de suma importância para tal. Por exemplo, a maioria dos refletores são IP65, que significa que são totalmente protegidos contra o pó, mas para líquidos tem proteção apenas contra jatos de água, em todas as direções. Isso significa que de maneira alguma podem ser imersos na água. Essa opção só pode ser feita com luminária se ela for IP67, que é protegido contra a imersão, ou IP68, que é protegida contra a imersão sob pressão. Muito cuidado, procure sempre um profissional na área para evitar esses riscos de choques elétricos ou até mesmo para evitar que seu equipamento venha a queimar. Bom, uma outra característica presente na embalagem dos produtos é a eficiência luminosa, que nada mais é o quanto de energia esse produto precisa para reproduzir determinada quantidade de luz. Hoje em dia existem produtos com, por exemplo, 100 lumens por watt. Isso já é uma quantidade legal, uma quantidade bacana de luz, tá? Então quer dizer que para cada 1 watt ele produz 100 lumens de iluminação. Existem lâmpadas e luminárias que, por exemplo, tem uma eficiência luminosa de 50 lumens por watt. Ou seja, se compararmos essa de 50 lumens por watt com uma de 100 lumens por watt, a primeira opção precisaria do dobro de energia para produzir a mesma quantidade de luz. Então essa informação é muito importante se atentar e ter sempre em mente que quanto maior for a relação lumen-watt, melhor é. Pessoal, outro dado importante que tem nas lâmpadas focais apenas é a intensidade luminosa. Por quê, pessoal? Esse dado é muito importante para aquela situação que eu falei para vocês. Por exemplo, vocês querem iluminar um quadro, ou vocês querem iluminar uma certa escultura, ou o topo de uma igreja, de baixo para cima. Pessoal, essa informação é dada em candela e é muito importante saber para a gente poder calcular o quanto de luz vai chegar específico em uma área, tá? Então é muito importante também saber para lâmpadas focais, mas isso vai ser usado mais na linha de projetos. Bom, uma outra informação que tem presente, e essa é muito importante, é a questão da base, ou seja, o tipo de encaixe dessa lâmpada no soquete, por exemplo. Então hoje existem vários tipos de soquete, vários tipos de base, né, de lâmpadas aqui no Brasil. A mais comum, que seria a lâmpada de bulbo, é uma base E27 chamada. Além dela existem bases
como por exemplo E14, G10, G9. Então cada tipo de base ela vai ter um encaixe específico. Então às vezes se você comprar uma lâmpada para determinada luminária com uma base diferente, essa lâmpada não vai encaixar nessa luminária. É muito comum também já encontrarmos lâmpadas com LED integrado e não vai ter essa base, ou seja, quando a peça queimar, você vai trocar ela inteira e não apenas a lâmpada. É bem legal também que hoje a maioria das luminárias que estão lançando são já de LED integrado, tá pessoal? Bom, mas antes da gente entrar aí na especificação técnica, que eu considero uma das mais importantes, mas é pouco comentada, eu queria pedir para vocês, se vocês estão gostando do vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, comentem se vocês estão gostando e compartilhem com seus amigos, porque nós estamos postando vídeos semanalmente com conteúdo bem interessante sobre iluminação. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre o UGR, que é o Índice de Ofuscamento Unificado. Aqui no Brasil, trabalhamos com a seguinte escala: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. Sendo que quanto menor o índice, mais confortável é essa iluminação para o usuário. Para o ambiente de trabalho, temos a norma BNT-NBR 8995, que recomenda o UGR necessário para diversos ambientes. Por isso, nunca dispense a contratação de um profissional da área. Bom pessoal, é isso. Nosso vídeo foi esse. Foi uma passagem breve sobre os itens que são encontrados na embalagem dos produtos. Espero que vocês tenham gostado. Se restar alguma dúvida, nos contate por algum de nossos canais de comunicação. E sempre contem conosco aí no assunto iluminação. Beleza, pessoal? Um abraço e até breve. Valeu!